A vingança impensável dessa história real de vó contra o golpe da sogra que traiu um milionário. O ano era 1968 e a ventilação do salão estava inquieta, como se antecipasse uma tempestade. Dona Beatriz, com seus 85 anos, recordava a traição que explodira como um fósforo aceso. Casada desde 1962, sua vida com Sebastião não era o conto de fadas que sonhara. O sangue pulsava em suas veias ao lembrar do olhar desviado dele. Do perfume que não pertencia a ela. E a pacata cidade onde moravam, começava a conhecer os sussurros daquela combinação explosiva. A infidelidade do marido e a conspiração astuta da sogra, Dona Ana, uma mulher que sempre a considerou uma intrusa. Certa tarde, ao colocar flores em um vaso na cozinha, Beatriz encontrou um papel escondido. Era um bilhete, o que parecia um amor secreto, assinado apenas com um S. A verdade a atingiu como um martelo. Confiara nele durante todos esses anos. O nó na garganta era quase insuportável. Sua sogra, a quem sempre respeitou como a matriarca da família, frequentemente murmurava sobre como Beatriz não era boa o suficiente para os filhos, como se desejasse que ela desaparecesse do quadro familiar. Mas em vez de agir como um furacão, Beatriz decidiu ser uma rocha. Silenciosa, começou a reunir provas, arquivos e fotos em um caderno que guardava embaixo da cama. Um lugar inocente para tão pesadas verdades. Os dias se tornaram semanas e a tensão crescia. A cada janta em família, a atmosfera estava carregada com olhares furtivos. Seus filhos, inocentes, sentavam-se à mesa sem compreender a tempestade que se formava. O paraíso se tornava um campo de batalha. Naquela noite fatídica, sabia que a revelação deveria acontecer. O jantar foi repleto de risos nervosos, completamente opostos à realidade que pulsava sobre a superfície. Quando o último prato foi servido e o barulho de talheres ecoou na sala, Beatriz levantou-se. O silêncio que se seguiu era denso. Ela olhou nos olhos de Sebastião, que aparentava despreocupação, e começou a falar. Eu sei sobre você, Sebastião. Eu sei sobre suas mentiras e suas traições. E sobre os esquemas que você arquitetou na empresa. Cada palavra era uma flecha disparada. O choque atravessou o rosto dele como um raio. O coração pulsava forte e a tensão era palpável, quase elétrica. A mesa parecia um campo de guerra, repleta de armas, só aguardando para explodir. Dona Ana, com seu olhar de medo, esticou-se na cadeira. Os murmúrios dos filhos se tornaram uma sinfonia de confusão. Mãe, o que está acontecendo? A inocência das crianças parecia uma camada de vidro que se quebrou ao acender da verdade. O jantar, que prometia ser uma simples refeição em família, transformou-se em um tribunal. Beatriz não tinha apenas um plano. Ela se tornara a arquétipa justiceira de sua própria história. Cada revelação era um golpe para desmontar a vida que levavam. Mas então a pergunta ficou no ar. Como Sebastião, um homem respeitável, reagiria? E Dona Ana, a estrategista, qual?
seria seu próximo movimento. A incerteza pulsava na sala. A vida de Beatriz não seria mais a mesma, mas ela agora lutava por um novo caminho. As consequências ainda eram um grande mistério. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Dona Beatriz percebeu que o silêncio na sala de jantar se tornava insuportável. Os olhares passavam entre Sebastião, Dona Ana e os filhos, uma tensão palpável pairando no ar. Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade daquelas palavras, a porta da frente se abriu suavemente e um homem entrou com um rosto que Beatriz jamais esperaria ver ali. O que ele tinha a dizer? As palavras de Marco cortaram o ar. De forma abrupta. Sebastião, é sobre o que você está fazendo. As pessoas estão em perigo. Um calafrio percorreu a espinha de Beatriz. O que ele queria dizer? Sebastião se virou, a expressão de despreocupação agora dissolvendo-se em pânico. O que você quer dizer com isso, Marco? Sua voz soou frágil, quase implorativa. Eu sei que você tentou esconder tudo, mas a verdade está mais próxima do que você imagina. Sua mãe, Dona Ana, ela não é quem você pensa que é. Marco olhou para Dona Ana, que parecia esmorecer, seu rosto palidamente assustado. Não me diga que você não sabe da verdadeira origem dela. Os filhos de Beatriz se entreolharam, confusos. Que aquela revelação insinuava. Ela sentiu seu coração disparar, um turbilhão de emoções a invadir. Dona Ana interrompeu, quase gritando. Silêncio! Você não sabe do que está falando. Mas a inquietação apenas aumentava. Não pode ser. Eu fiz tudo por vocês. Sempre fiz. Não aproveite essa situação. Dona Ana parecia lutar para manter a compostura, mas a sombra da verdade ameaçava desmoronar seus castelos de areia. Beatriz começou a vislumbrar um novo horizonte sombrio. Um sentimento de traição que não estava mais restrito apenas a Sebastião. Respiração ofegante, ela se arriscou a perguntar. Que você quer dizer, Marco? O que está acontecendo realmente? O que eu vou dizer não é fácil. Dona Ana era uma mulher importante, envolvida com coisas obscuras há muitos anos. O dinheiro de Sebastião, os investimentos, tudo isso tá manchado. Ele disse, antes de parar para engolir as palavras, como se o peso delas fosse mais do que ele pudesse suportar. Ela fez acordos perigosos e pode haver pessoas procurando por vocês. A sala pareceu girar. Beatriz sentia o chão desabar sob seus pés. Seu mundo estava se despedaçando e, no entanto, ela se manteve firme. Agora não é só sobre Sebastião e a traição dele, é a sobre segurança. Sobre coisas que sua sogra ocultava. Pode-se ouvir um sussurro da confusão pairando sobre os rostos ali. Os filhos, atordoados, encaram os pais, buscando respostas. Mãe, quem é você realmente? A pergunta veio com um timbre assustador da voz da filha mais velha, abrindo um abismo de incertezas. O barulho da tensão aumentava e as expressões se tornavam mais sombrias. Beatriz sentiu o nó na garganta apertar novamente, mas agora era por um motivo diferente. As revelações começavam a desvelar uma teia de segredos que parecia interminável.
O que mais estava oculto? O que a relação de sua sogra realmente escondia? As implicações daquelas palavras provocaram uma reação visceral. Com os olhos arregalados, todos estavam conscientes de que a verdade agora se espalhava como óleo sobre a água turbulenta. Cada um ali sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O que Dona Ana realmente havia feito? Que aliados ou inimigos viriam atrás deles? Uma única lembrança disparou na mente de Beatriz: o bilhete que encontrara. Pode ser que a traição não fosse apenas uma questão amorosa, mas sim um jogo muito maior. Com o coração apertado, ela percebeu que estava no centro de algo que ia muito além do que imaginara. O futuro, que parecia tão sombrio, agora se tornava um labirinto intrigante e assombroso. E agora? O pensamento ecoou em sua mente, enquanto a sala se tornava um campo de batalha, não só de emoções, mas de verdades não reveladas. Um mistério profundo estava apenas começando. E o novo denso cenário prometia não apenas caos, mas também a possibilidade de uma revolução completa em suas vidas. A tempestade estava apenas começando. Beatriz sentiu o coração na boca, as palavras de Marco ecoando como um tambor frenético. A sala de jantar, que antes era um lar, se tornara um campo de batalha de segredos. Os olhos dela se fixaram em Dona Ana, que parecia envelhecer anos em segundos. O que mais havia por trás daquela mulher que sempre lhe lançara olhares de reprovação? Com a tensão no ar, a jovem esposa preparou-se para uma possível rebelião. — O que você quer dizer, Marco? Repetiu, quase sem respirar. E sem aviso, o clima mudou novamente. A porta atrás de Marco se abriu com um estrondo. E todos viraram as cabeças. Um homem desconhecido entrou, com uma presença imponente e olhos frios que pareciam perfurar a alma de cada um na sala. — José! Exclamou Sebastião, seu amigo de anos, agora transformado em um borrão de confusão. — O que você está fazendo aqui? José avançou, sem prestar atenção na pergunta, seu olhar fixo em Dona Ana. — Você não deveria estar aqui, José. Eles não têm nada a ver com isso! Gritou Ana, finalmente rompendo a fachada de controle. Mas José não escutou. Ele virou-se para a família, a voz tensa. — Dona Ana, você precisa me ouvir. Eles estão vindo. E você sabia que isso ia acontecer. O ar se tornou denso. As palavras de José pesavam como chumbo. O que estava acontecendo? A traição de Sebastião era agora apenas um eco distante, eclipsada por ameaças de um passado sombrio. Beatriz olhou para os filhos, cujos rostos mostravam um misto de medo e incompreensão. — Mãe, quem é esse homem? Perguntou a filha, seu tom agudo quebrando o silêncio. — Ele é um antigo conhecimento, murmurou Dona Ana, a voz falhando, enquanto tentava recobrar a compostura. Seus olhos estavam fechados, como se quisesse afastar uma memória dolorosa. — O que você quer dizer com isso, José? Eu não quero envolver a família nisso. A súplica na sua voz era visível. A máscara de matriarca estava se esvaindo. Você sabe exatamente do que eu estou falando. José disparou as palavras como balas, cada sílaba carregada de indignação. Você não pode esconder para sempre. As pessoas que você enganou estão à sua procura, e elas ficarão mais do que bravas se descobrirem que você está por aqui, tranquila, enquanto o resto do seu passado retorna. Beatriz sentiu o chão girar sob seus pés.
A traição de Sebastião era uma gota em um oceano de segredos. Tudo isso era muito maior do que imaginara. E no centro estava Dona Ana, aquela que sempre tentou desestabilizá-la, agora parecendo mais frágil do que nunca. Você não precisa se preocupar com eles. A voz de Ana tremia, mas de repente ela se endireitou. Eu fiz o que fiz para proteger a família. Uma nova camada de pressão recaiu sobre a sala, como se uma tempestade se formasse. Ainda temos tempo. Podemos resolver isso. Resolver o quê? Marco interrompeu, a sua negação estrondando no espaço. Não tem mais controle, Ana. Você se perdeu no caminho. Não pode mais esconder quem você realmente é. Ele se virou, encarando cada um ali, um por um, como se buscasse uma resposta. O que você fez na juventude alcançou. E agora todos que você ama estão em perigo. Você tem que ser honesta com eles. A intensidade dessas palavras cortou o ar. O silêncio voltou, mas agora carregava o peso de 100 tempestades, e todos ali sabiam que nada seria como antes. Beatriz olhou para Dona Ana, o olhar de amargura e dor fundindo-se em um só. Ela desejava respostas, queria entender a verdade que estava sendo jogada à vista. Então, em meio àquela confusão, um celular apitou em cima da mesa, zavando a tensão, beirando a histeria. Dona Ana olhou rapidamente, o rosto desbotando de cor. Não, não agora! Ela sussurrou, e foi como um golpe de um raio em um céu limpo. Todos os olhos se viraram, com mãos trêmulas. Beatriz pegou o celular. A tela estava iluminada com uma mensagem que ela não reconhecia. Um número desconhecido. Uma única frase. Estamos chegando. É hora de acertar as contas. Ela não conseguiu respirar. O tempo parou. O pânico se espalhou, mas havia um foco diferente agora. A verdade se desenrolava, e ela não tinha como escapar. O que mais poderia surgir dessa história? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E, acima de tudo, como poderiam se proteger de que estava por vir? A tempestade era a única certeza, e Beatriz sentiu que tudo o que conhecia desmoronava ao seu redor. Ela tinha que enfrentar a tempestade e sabia que nada poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. O pânico se alastrou pela sala como uma onda. Beatriz segurava o celular com dedos trêmulos, a mensagem a encarando como uma serpente venenosa. Estamos chegando. É hora de acertar as contas. O silêncio era tão profundo que você poderia ouvir o coração de todos batendo em uníssono. Dona Ana parecia ter perdido a qualquer resquício de controle. Seu rosto estava pálido e cada respiração dela parecia um esforço monumental. Quem são eles, Ana? Marco perguntou com um olhar de desafio, certo, mas também de preocupação. Beatriz podia sentir a tensão espessa no ar, sufocante. Do outro lado da mesa, Sebastião, que até então parecia indignado, agora estava virando um espectro de culpa, o medo escorrendo de sua expressão. Mãe, o que está acontecendo? Ana, já sem palavras, olhava em volta, buscando uma saída. Eu posso explicar, balbuciou. Sua voz vacilante dava a entender que a verdade era uma bomba prestes a explodir. E como se a tempestade estivesse esperando exatamente aquele momento, a porta da frente se escancarou. Um grupo de homens entrou, rostos cobertos com capuzes.
E de repente, a sala se transformou em um cenário de filme de terror. O clamor de seus passos ecoou, e os filhos de Beatriz gritaram, buscando refúgio atrás da mãe. Ela não sabia o que fazer. O instinto a fazia querer proteger suas crianças, mas a situação estava além do controle. "Desculpe interromper", disse um dos homens, sua voz grave, misturando-se ao som do pânico. "Estamos atrás de... Dona Ana! Você sabe muito bem o que fez. A menção ao nome dela, como se fosse um símbolo de traição, fez tudo dentro de Beatriz ruir." "Não!" disse Ana, mas sua voz era fraca, um sussurro na tempestade. "Vocês não podem estar aqui. Eu paguei para ficarmos seguros." Os homens riram, um som gélido que deixou a sala ainda mais tensa. "Pagou? Você não entendeu. Agora é tarde demais. O que começou não pode ser apagado." Um dos homens avançou em direção a Ana e Sebastião, tomado pelo medo, se levantou tentando intervir. "Parem! O que está acontecendo?" O homem encarou Sebastião, os olhos frios e duros. "Você deveria ter se mantido afastado, Sebastião. Essa mulher não é quem você pensa que é." A revelação parou o coração de Beatriz. Aquelas palavras pareciam perfurar seu entendimento sobre tudo. Quem era aquela mulher que chamara de sogra? Então José, o amigo de Sebastião, começou a recuar, sua expressão agora de horror. "Não, não pode ser verdade. Você não é a mãe que criamos", gritou quase em desespero. "Eu fiz o que precisava ser feito." Ana respondeu com um fervor que mal escondia sua própria fragilidade. "Fiz acordos para proteger vocês, para proteger a família." Mas o que exatamente ela tentou proteger? Beatriz sentiu um nó no estômago. Cada palavra de Ana era uma lâmina ensanguentada. Lembrou-se da traição de seu marido e pensou: e se ele não fosse o único traidor? Olhou para os filhos, que agora observavam a cena, incrédulos e aterrorizados. "É hora de encarar os fantasmas, Ana", disse o homem, apontando para ela. "Nossas promessas estão cobertas de sangue agora, e não importa o quanto você tente esconder seus segredos." Os homens avançaram, enquanto o silêncio ensurdecedor preenchia cada canto do lugar. Nesse instante, Ana pareceu desmoronar. "Não, eu não queria que vocês soubessem. Eu não queria que isso chegasse até vocês." Antes que pudesse completar sua frase, um dos homens a puxou e um grito se ergueu, quebrando a tensão. Mas não era Ana quem gritava. Eram os filhos, uma onda de pavor atingindo todos ali. "Pare!" gritou Beatriz, sentindo-se impulsionada por uma força desesperada, sua voz agora firme. "Por favor, não machuquem minha família." Mas o que mais? Ela poderia fazer frente a homens dispostos a levar a matriarca para longe. E então, quando parecia que tudo estava perdido, Dona Ana se virou em um último ato de bravura. "Não levem meus filhos, levem-me!" Ouvindo isso, todos congelaram. O sacrifício dela ecoou na sala, e Beatriz percebeu a profundidade do que estava acontecendo. Os segredos de Dona Ana eram muito mais do que traições. Eram compromissos, sombras de um passado que ameaçava consumi-los a todos. A realidade se transformou, e no lugar do que parecia um simples jantar em família, havia uma batalha entre o passado e o presente, onde cada segredo tinha o poder de mudar tudo. E quando Beatriz olhou nos olhos da sogra, estava claro que a tempestade ainda estava longe de terminar. A tensão na sala era palpável.
Beatriz ainda segurava o celular, a mensagem a esmagando sob o peso de um segredo desconhecido. Dona Ana, com o rosto de pânico, se virou para os homens encapuzados, sua voz falhando. Eu não tenho nada a ver com isso! Por favor, sim, levem-me e deixem meus filhos. Os filhos, com os olhos arregalados e o coração acelerado, mudaram-se atrás dela. Não sabiam o que estava acontecendo, mas podiam sentir a ameaça pairando no ar. Mãe, o que é isso? A filha mais velha gritou, o desespero em suas palavras ecoando como um grito de socorro. Um homem à frente, um dos capuzes, cruzou os braços e deu um passo em direção a Dona Ana. Você não pode escapar do que fez. As dívidas que você contraiu e o que você fez com aqueles homens. Eles querem respostas. E agora você vai dar. Beatriz sentiu o estômago revirar. O que a sogra havia feito? Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, o homem tirou algo do bolso. Algo que parecia um pendrive. E o jogou sobre a mesa. Ele ficou ali, tão inocente. Mas ela podia sentir a vibração de que aquilo carregava uma verdade assustadora. Assistam, declarou o homem, seus olhos penetrantes fixados em cada um deles. Uma tensão palpável se formava, como se a sala estivesse prestes a explodir. Dona Ana, olhando o pendrive como se fosse um veneno, tentou protestar. Não! Por favor! Você! Não precisa! Eu posso acertar as contas, eu! Mas o homem a interrompeu. Já é tarde demais, Ana. Ele conectou o pendrive. A tela da TV começou a piscar. Imagens aparecendo, reuniões, documentos, rostos reconhecíveis, tudo com suas consequências sombrias. Beatriz não acreditava no que via. Cada documento mostrado escondia um mundo de mentiras, trapaças e traições. E, de repente, um rosto fez Beatriz congelar. Era Sebastião, numa gravação, conversando com Dona Ana. A conexão entre eles era clara, mas o que a fez sentir o chão desabar foi o que ele disse. Encontraremos um jeito de desviar o dinheiro. Você se encarrega da parte da família. E que ninguém descubra a verdade sobre quem você realmente é. Um arrepio atravessou Beatriz. A traição não era só de Sebastião. Estava envolvido com sua sogra? A verdade do que ela tinha vivido parecia desmoronar, como se não fosse mais que uma miragem. Mas a verdade não parou por aí. Um dos homens disparou. Sabe quem somos? Nós somos as pessoas que você colocou em perigo, que você traiu. Ele gesticulou para a tela. Você vendeu os segredos da empresa, Ana. E agora todos estão aqui atrás de você. A revelação profundou o silêncio, cortando a respiração de todos. Beatriz mal podia acreditar. O horror se espalhava pela sala como uma nuvem negra. O que significava isso para seus filhos? E se Dona Ana realmente tivesse traído a família de maneiras que deixavam nojo? Em questão de segundos, a sala virou um cenário de caos. Os filhos estavam chorando. Sebastião balançava a cabeça, confuso, incapaz de compreender a traição que o cercava. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, outro homem de capuz, que ficou calado até então, se virou e rasgou o capuz, revelando um rosto familiar. Pai? É o irmão mais novo de Sebastião, que todos acreditavam estar fora do país. É verdade! Tudo o que se fala, as mentiras, as trapaças, eu sou parte disso! Ele olhou para a mãe, desespero em seus olhos. O que você fez para nós? O que você escondeu de mim? As palavras caíram pesadas, e o olhar que Beatriz lançou para Ana disse tudo.
A revelação do irmão no meio do caos só aumentou o desespero dela. O mundo que conhecia desmoronava. Você participou de tudo, não é? Questionou ela. Eu não pude. Ele quase gritou, a frustração transbordando enquanto tentava encontrar um jeito de justificar sua presença ali. Eu não sabia, Ana. Você me enganou também. A confusão e o terror se tornaram uma massacrante realidade. As respostas começaram a se aprofundar, mas Beatriz percebeu que, no fundo, as pessoas cercadas ali não eram apenas sobreviventes, eram partes de um tabuleiro em um jogo mortal. O que mais viria à tona? A sala estava repleta de segredos que não estavam apenas pendurados em suas paredes, agora estavam expostos, e a família estava prestes a descobrir que o passado nunca fica enterrado para sempre. Estrondo repentino interrompeu o crescente conflito. A porta arrebentou e outra figura entrou. Alguém que poderia mudar tudo novamente. E então a sala ficou em completo silêncio. O que vocês acham que estão fazendo? Soou uma voz grave e conhecida que fez todo mundo congelar. O pai de Beatriz estava ali e todos sabiam que suas palavras significavam uma nova reviravolta. O que ele tinha a dizer poderia mandar tudo aos ares. O pânico tomou conta do ambiente. Beatriz, com o coração disparado, olhou nos olhos de seu pai, que acabara de entrar. O que você está fazendo aqui, pai? A incredulidade em sua voz emergiu como um grito sufocado. Ele não devia estar ali. O estado de confusão era palpável e a tensão se intensificou a cada segundo. Beatriz, precisamos conversar agora, disse ele, seu olhar fixo em Dona Ana. A voz era firme, mas havia um brilho de preocupação em seu rosto. O que quer que tivesse a dizer seria algo profundo, algo que poderia sacudir tudo novamente. Ana, você não deveria ter deixado isso chegar tão longe. Eles estão atrás de você e estão dispostos a tudo. O homem de capuz trocaram olhares nervosos. Um deles grunhiu. Isso não é da sua conta. O que temos aqui não envolve você. Mas o pai de Beatriz não recuou. Ele avançou, cada passo firme, como se estivesse enfrentando fantasmas do passado. Se envolve sim, esta família é minha responsabilidade e vou proteger meus filhos. Beatriz, assustada, sentiu uma onda de confusão e raiva. Pai, não interfere! Você não sabe o que está acontecendo. Mas ele ignorou a advertência. Eu sei mais do que você imagina, retrucou. O tom de voz pesado, como se estivesse carregando um fardo invisível. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens, visivelmente agitado, virou-se e gritou: Walter, você não pode intervir. Se fizer isso, pode custar caro para todos nós. O nome do pai reverberou no ar como uma bomba. Walter? Beatriz sentiu um frio na espinha. Esse era um nome que ela não ouvia há anos. A conexão reverberou, como se um fio de eletricidade tivesse sido ativado. Todos ali se calaram. A mudança no ambiente era palpável. E agora, o foco não estava mais em Dona Ana ou na traição de Sebastião, mas na revelação que acabara de se desenrolar. Walter? Perguntou um dos homens, possessivo. Você realmente não deve estar aqui. O que exatamente estava acontecendo? Então você ainda vive, Ana? Murmurou um dos encapuzados, o desprezo impregnado em suas palavras. Juntou-se a ele, o traidor.
As acusações voaram como flechas e a atmosfera se tornou uma tempestade prestes a explodir. Beatriz viu Dona Ana trêmula, quase paralisada. O que havia acontecido entre eles no passado? O nó na garganta cresceu, um aperto de dor e confusão. Eu fiz o que era preciso, Ana respondeu, com uma voz que quase não conseguia se sustentar. Para cada palavra dela havia uma convicção de que algo mais sombrio estava à espreita, algo que não havia sido revelado. Você traiu, não importa o que tentasse, isso nunca voltaria. Walter disparou, e as palavras cortaram a sala como um ar que se esvazia de repente. O pai de Beatriz enterrara segredos que agora ameaçavam vir à tona. Ela precisava entender o que era isso em que estavam todos envolvidos. A aura de traição que rodeava a sala parecia se expandir. Dona Ana, agora mais ignorada do que nunca, começou a buscar a salvação. Eu tinha que proteger vocês, cada um de vocês. Sua voz tremia, mas Beatriz podia sentir que algo estava errado. E se Dona Ana não fosse a única que guardava segredos? Uma ideia vaga começou a se formar na mente dela. Meu nome é importante aqui? Walter questionou, levantando o queixo, determinado a não se deixar abalar. Vocês não têm ideia do que acontece por trás das cortinas. E quem foi que realmente decidiu trair quem? Não me faça pagar pelo seu passado. E foi nesse momento de tensão absoluta que se ouviu um estalo no ar. O homem mais à frente, aquele que tinha falado em segredo, sacou uma arma. Era como se o mundo tivesse desacelerado. O eco do metal frio refletia a gravidade da situação. E então o imprevisto, um tiro disparado, mas não numa direção que todos esperavam. Não para Ana, não para Walter. Beatriz engoliu em seco. Era um grito desolador que ecoou na sala, enquanto os filhos dela se atiravam ao chão. Mãe! Gritaram, a inocência sendo despedaçada naquele instante horrendo. O tiro tinha alcançado um dos homens. Sangue espirrou no chão, misturando-se aos segredos e traições que lançavam sombra sobre tudo. Os desdobramentos dessa história estavam apenas começando. E agora, todos perdidos no labirinto de revelações, que se tornavam mais mortais a cada instante. E enquanto os olhares se cruzavam em choque e horror, o verdadeiro mistério da noite estava prestes a ser revelado. Beatriz percebeu, misturado com os gritos agudos das crianças. Beatriz sentiu o estômago revirar, a adrenalina pulsando nas veias. O homem que tinha sido atingido estava caído no chão, a vida escapando dele como areia entre os dedos. O pânico tomou conta da sala, enquanto os outros homens de capuz se aglomeravam em volta, seus rostos tensos, prontos para agir. "Chame uma ambulância!" gritou Sebastião, mas ninguém se movia. A cena era um pesadelo. Beatriz, desesperada, olhou para os filhos, que estavam estagnados, aterrados. O suor escorria pela testa e, com a respiração pesada, ela cercou as crianças com os braços. Não podia deixá-los ver mais horrores. "Todos, fiquem juntos!" gritou ela, tentando se manter firme. A situação estava fora de controle. Olhando para o corpo que jazia no chão, seu coração afundou. Não bastava aquele momento. A verdade estava finalmente emergindo e poderia ser mortal. Dona Ana, que parecia ter perdido toda a força, estava encurralada, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não! Não façam isso!" Ela parecia uma sombra do que havia sido, sua máscara de matriarca despedaçada. O terror ressoava em sua voz rouca. "Foi um acidente. Não havia intenção."
Acidente? Um dos homens gritou, seus olhos transbordando fúria. Você fez suas escolhas, Ana, e agora a colheita chegou. Ele se inclinou, mordeu o lábio, como se quisesse controlar a raiva, mas falhou. As palavras dele ecoaram na mente de Beatriz, uma realidade que desmoronava a cada segundo. Mas então, como um raio cortando o céu, tudo mudou. Novamente, do fundo da sala, a maçaneta se virou lentamente, seguido por um homem que ela reconheceria em qualquer lugar. Uma figura familiar que havia desaparecido de sua vida, mas que de repente voltou com uma urgência que atravessou a sala. Parem! Ele gritou, a voz robusta. Tiago! Beatriz mal conseguia acreditar. Seu irmão, que todos pensavam ter fugido para longe. Ele havia estado em silêncio por tanto tempo, antes que ela pudesse processar a realidade da sua presença. Ele avançou, olhos ardendo de raiva e determinação. Algo precisa mudar, e isso acaba agora. Os homens se viraram, momentaneamente distraídos. A presença de Tiago sendo um sopro de ar fresco em meio ao caos. Você não pode pegar a mãe. Não enquanto eu estiver aqui. Sua afirmação causou um breve silêncio, que logo foi seguido por risadas cínicas. Você acha que pode nos parar? Um dos capuzes se aproximou, investindo. Mas Tiago não recuou. E se eu estiver disposto a fazer qualquer coisa para proteger a família? Beatriz sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que Tiago estava insinuando? Ele estava pronto para enfrentar aquela situação? Tiago, você não sabe do que está falando. Ela gritou, mas sua voz parecia distante. O ódio que estava no ar tornou-se um veneno. Dona Ana, presa entre o pânico e a impotência, gritou por seu filho. Tiago, não! Você não tem ideia do que está em jogo. Eles não vão parar. Você não está preparado. Não me diga o que fazer, mãe. A frustração subiu como uma onda. Eu estive longe demais tempo. É hora de colocar tudo em pratos limpos e resolver essa bagunça. E por um breve momento, a tensão parou. Quase como se o tempo houvesse congelado. Mas uma sombra crescente surgiu na mente de Beatriz. O que Tiago realmente poderia fazer? E mais importante, quem ele realmente é agora? Uma ideia se enfalou de repente, e a tensão estava prestes a romper, pois ela percebeu que, na verdade, havia algo que não fazia sentido. Uma conexão a solidificava com coisas que ela não conseguia enxergar. Você fez algo! Ela olhou para Tiago, olhos arregalados, um pavor gélido correndo pela espinha. Você está envolvido nisso? Com tudo isso? Beatriz percebeu que o passado não apenas se repelia, mas estava muito mais ligado ao presente do que desejava acreditar. As consequências da revelação estavam-se formidável nos olhos Sex, trazendo à tona verdades antes desconhecidas. Será que Tiago sabia mais do que deixara transparecer? Havia algo mais que ele não contara? A linha entre aliados e inimigos começou a se borrar. O barulho do caos se transformando em uma sinfonia de confusão. O que aconteceria quando toda a verdade fosse revelada? Naquele momento tenso, Beatriz percebeu que o novo capítulo estava prestes a se desenrolar, e ela não sabia se era capaz de suportar mais uma reviravolta. Beatriz sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tiago, seu irmão, estava ali. A revelação de sua presença fez tudo parecer ainda mais confuso. Você não sabe do que está falando.
Gritou para ele, mas no fundo sentia um frio na barriga. Por que ele tinha voltado agora? Com todo aquele caos acontecendo, essa não era a hora. Os homens de capuz se entreolhavam, a tensão deles aumentando. Tiago, decidido, caminhou em direção a Dona Ana. Mãe, você precisa dizer a verdade. Não podemos mais viver nesta mentira. A agitação na sala parecia um furacão prestes a se desatar. Dona Ana, já desolada, começou a tremer. Tiago, por favor, você não entende. Sua voz falhou, e Beatriz percebeu que a fragilidade dela revelava mais do que um simples temor. Era algo profundo, algo que a família não deveria saber. Mas seria mesmo possível que Tiago estivesse certo? Eu sei o que você fez! Gritou Tiago, as palavras carregadas de uma frustração condenatória. Eu vi os documentos escondidos. Eu escutei as conversas. Nós precisamos disso. Essa não é uma questão sobre o que eles querem ou não, mas algo muito mais perigoso. Ele virou-se para os homens de capuz, que pareciam prontos para atacá-lo. Se vocês têm algo contra ela, então tem algo contra nós. Não permitiremos isso. Então o inesperado aconteceu. A sala tremeu e a luz piscou. A porta se abriu com um estrondo, revelando uma mulher que todos pensavam estar bem longe. Yasmin, a noiva de Tiago, que aparecia como um espectro saindo de um pesadelo. Não! Tiago, não! Você não deve estar aqui! Ela parecia mais pálida do que Beatriz jamais a conhecera. Yasmin? Tiago, confuso, olhou para ela. Mas antes que ele pudesse terminar a pergunta, ela avançou para frente, seu olhar fixo em Dona Ana. Você precisa mesmo parar de mentir, Ana. Eu sei de tudo! As palavras caíram como uma bomba. Beatriz não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que você sabe, Yasmin? Uma agitação crescente tomou conta da sala. E os homens encapuzados pareciam perder a paciência. O que ainda pode ser surpresa aqui? Eu sei de você e do que você fez, e o que você tem escondido. Yasmin gritou. Você não tem ideia do que isso pode causar. Seu passado está voltando para ti. Pegar, e não é só isso. E ela pareceu hesitar, como se estivesse lutando com algo que poderia mudar tudo. Do que você está falando? Questionou Dona Ana, a voz tremendo, um misto de medo e raiva. A tensão da sala atingiu seu clímax. Beatriz sentiu uma onda de nervosismo e confusão. O que mais havia acontecendo? A relação entre eles estava se desmoronando em uma rede de segredos e mentiras. E nesse instante, um grito agudo cortou o ar. Cuidado! Um dos homens de capuz disparou a arma novamente. Mas desta vez, sua mira não era Dona Ana, mas Tiago. Beatriz ficou em choque, paralisada, enquanto os filhos dela gritavam e corriam para os braços dela. Uma fração de segundo congelou no tempo. Enquanto o projétil voava, mas algo surpreendente aconteceu. Tiago se jogou na frente de Yasmin, e o tiro atingiu o braço dele. O barulho ecoou pelo espaço. Um golpe cruel que rasgou o pano de controle daquela família de uma vez por todas. A sala ficou em silêncio. Apenas o som do corpo de Tiago caindo pesadamente no chão. A cena se tornava caótica. Os homens de capuz aturdidos. Yasmin gritou e se lançou sobre Tiago, a adrenalina fazendo cada músculo dela se contrair. Tiago, não! Não! Ela gritou, a angústia preenchendo a sala. E foi então que tudo virou um completo turbilhão. Beatriz olhou para Dona Ana, o medo enraizado em cada traço do rosto mulher. O que mais ela tinha escondido? O que mais havia em jogo?
E se de fato a traição não fosse a única questão em questão? Agora, me digam, o que realmente aconteceu com o passado da sua mãe? Os homens de capuz, antes ameaçadores, agora pareciam agitados em meio ao desastre. Beatriz percebeu que tudo o que acreditava até então estava prestes a desmoronar. Um único pensamento tomava conta da mente dela. Quem era realmente Dona Ana? Tudo o que Beatriz soubera estava prestes a desmoronar de uma vez. E o que aconteceria se eles perdessem mais do que apenas um membro da família naquela noite? Havia mais segredos ocultos e a verdade ainda não tinha sido totalmente exposta. Beatriz sentia como se o ar tivesse ficado denso ao redor dela. Tiago, seu irmão, estava de pé, determinando um novo rumo para aquele caos. O momento parecia suspendido entre a tensão da sala e a dor que se espalhava pelo corpo de Tiago, que ainda estava no chão. Yasmin, com lágrimas nos olhos, tentava estancar a hemorragia do braço dele, enquanto o olhar aflito de Dona Ana se alternava entre desespero e raiva. Eu só queria que a verdade nunca viesse à tona, Dona Ana gritou, sua voz agora tão aguda quanto um vidro se quebrando. Mas isso era sua escolha, Tiago! Você não devia ter voltado! Suas palavras, disparadas como balas, engatilhavam mais pânico na sala, fazendo os homens de capuz começarem a sorrir com satisfação sombria. Naquele instante, a porta abrindo de novo se tornou uma explosão de adrenalina. Um homem, vestido de terno escuro, entrou rapidamente, com um olhar que parecia perfurar os encapuzados. Parem! Ele gritou, a voz ressoando como um trovão. O homem se aproximou e Beatriz reconheceu-o imediatamente. Era Ricardo, o advogado de seu pai. Nenhum de vocês vai sair daqui até que a verdade seja revelada. Os gritos tornaram-se murmúrios confusos. O que Ricardo estava fazendo ali? A sala estava cheia de segredos. E agora um novo elemento tinha entrado na equação. Ricardo, você não pode estar aqui, Dona Ana murmurou, pálida como uma folha. Eu preciso que todos parem de agir como se tudo estivesse sob controle. Ana, você sabe que há muito mais em jogo do que apenas sua família. Ele disparou, criando um fogo cruzado de olhares. Do que você está falando? Beatriz tentava entender, a mente rodando em confusão. O medo a envolvia. Cada palavra nova que surgia parecia adicionar mais camadas ao mistério. E então ele puxou um papel do bolso, sua mão tremendo levemente. Este testamento não é apenas de seu pai, Beatriz. Ele contém segredos que podem destruir tudo o que você pensa que sabe sobre sua família. Você pode chamar isso de um legado, mas, na verdade, é uma maldição! A sala ficou em silêncio, o ar quase se cortando no momento em que Beatriz andou até ele. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu mais como um sussurro do que uma pergunta. A sensação de que cada um ali estava prestes a perder sua realidade a atingiu como um soco no estômago. E logo, uma ideia aterradora começou a tomar forma na mente dela. Você precisa ler isso. Ricardo continuou, empurrando o documento para Beatriz. Você não tem ideia do que está escondido. Suas vidas, todos aqui, foram manipuladas por decisões que foram tomadas muito antes de vocês nascerem. Beatriz sentiu as mãos tremerem ao segurar o papel. O rosto de Dona Ana se contorceu em horror. Então, como se fosse uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas, ela caiu de joelhos. Não, não, você não pode fazer isso! Gritou. Mas as palavras de Ricardo estavam pesadas no ar.
Na verdade, é a última pessoa que deveria ter deixado essa verdade escapar. Ricardo disse, lamentando-se. Mas é nosso dever. Os contratos que sua mãe fez, eles não apenas envolvem dinheiro, mas vidas. E algumas lembranças são muito mais sombrias do que vocês credo crer. Antes que alguém pudesse processar a informação, o homem que estava caído no chão, atingido por um tiro, finalmente se levantou, utilizando um esforço sobre-humano, uma expressão de fúria nos olhos. Ricardo! Você vai se arrepender de me trair dessa maneira! Beatriz se virou rapidamente, o choque deixando sua cabeça girando. O homem se revelava como Márcio, um rival da família, e não estava morto como todos supunham. Ricardo havia feito algo impensável. Tinha colocado a vida de sua família em risco, e agora Márcio estava conspirando para levá-los ao fundo do poço. Um novo terror tomou conta da sala. E o que antes eram apenas segredos familiares transformou-se em algo muito mais profundo. As conexões que Beatriz imaginava ter com todos eram agora um labirinto de traições e manipulações. E no instante em que a realidade sombria começou a se desenrolar, um grito ecoou pela casa. É hora de acertar as contas, Beatriz! Márcio disparou, e ela se viu cercada por sombras de um passado que nunca soube que existia. Onde isso tudo a levaria? A resposta pairava no ar, distante e ameaçadora, enquanto a tempestade que havia começado se tornava ainda mais devastadora. E a verdade agora poderia devorar todos, um por um. A tensão na sala era insuportável. Tiago estava no chão, segurando o braço ferido, enquanto o homem que havia disparado tentava se levantar, cambaleante. Cada segundo parecia uma eternidade. E Beatriz sentiu que o universo estava desmoronando ao redor dela. Parem! Gritou um dos homens de capuz. Vocês não podem continuar assim! Mas os olhares estavam fixos em Dona Ana, e a verdade que ela escondia estava prestes a ser exposta. Beatriz observou a mãe, o rosto pálido, como se soubesse que a hora da revelação finalmente tinha chegado. Eu fiz o que tinha que ser feito, Ana sussurrou, a voz falhando. Eu queria proteger vocês, mas não sabia que isso chegaria a esse ponto. Tiago, mesmo em dor, conseguiu se levantar, apoiando-se na mesa. Mãe, você não pode continuar escondendo. Tudo! O que mais você fez? Quais são os seus segredos? A frustração em seus olhos refletia a confusão e a raiva acumuladas por anos. Com a pressão aumentando, Ricardo se adiantou, ainda segurando o papel em sua mão. Isso não é sobre você, Ana. É sobre o que está prestes a acontecer com todos nós. E olhou para o homem encapuzado, determinado. Você quer saber o que está em jogo? Toda a nossa vida pode depender de saber a verdade. Nesse instante, um silêncio se instaurou. Os homens de capuz, agora visivelmente nervosos, começaram a hesitar. O homem ferido se arrastava, tentando alcançar um apoio para se levantar. Beatriz sentiu a onda de dor e empatia. O que estava acontecendo ali transcendeu a traição. Era uma luta pela sobrevivência. Então me diga, Ana, disse Ricardo com a voz forte. O que você realmente esconde? Ana permaneceu em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Era a hora da verdade. Eu fiz um acordo com o passado, um acordo com pessoas perigosas. Tudo começou quando conheci Walter, e ele se envolveu em negócios duvidosos. Fui puxada para seus segredos. E conforme o tempo passou, percebi que não tinha como sair.
As palavras saíam entrecortadas. Mas cada revelação desnudava a vida dela como um livro em chamas. Márcio, ainda ferido e em pé, avançou. E você achou que poderia simplesmente ocultar isso? Que poderia viver em paz enquanto dormíamos sobre as mentiras? Você nos colocou em perigo. O desespero e a traição estavam evidentes em sua voz. Beatriz olhou para cada um deles, sentindo a dor e a confusão misturadas. Mãe, o que você fez que pode arruinar nossas vidas? A ansiedade crescia em seu peito, um nó que parecia indissolúvel. Ana olhou nos olhos de Beatriz. E naquele momento havia um entendimento. Eu não sabia como contar. Eu estava tentando me proteger vocês. Mas isso não devia ser um fardo para nós. A fragilidade dela emergia. Mais humana do que nunca, disse Tiago, convidativo. Precisamos encontrar um jeito de sair dessa, mas primeiro precisamos da verdade, juntos. Não podemos permitir que o que você fez determine nosso destino. A tensão começou a se dissipar, como nuvens. Espessa se afastando em um dia ensolarado, mas ainda havia arestas a serem aparadas. Dona Ana, agora com uma nova luz em seus olhos, assentiu lentamente. Então vamos enfrentar isso de verdade. Vamos juntos. E quando o ar estava prestes a ficar carregado novamente, Beatriz sentiu que pela primeira vez não estava sozinha. Todos ali estavam prontos para lutar. Apesar de feridos e assustados, uma chama de determinação havia acendido. Enquanto a sala se acalmava, um novo plano começou a tomar forma. E mesmo que o futuro fosse incerto, o amor e a verdade estavam prestes a prevalecer. No fundo, Beatriz sabia que apesar de toda a dor, eles ainda teriam uma chance de reconstruir suas vidas. A câmera se afastou lentamente, capturando-o. Momento em que os laços da família eram renovados, ainda trêmulos, mas decididos. O eco do passado ainda o seguia, mas juntos enfrentariam o que viesse. Agora, se você gostou dessa jornada turbulenta e surpreendente, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa continuem a ser contadas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para ouvir de vocês. E não se esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.